está retornando aqui como professora, trazendo os alunos do curso de desenvolvimento de sistema do Estado. Só vou fazer um breve resumo, que é assim, o Estado agora, ele tem um curso técnico, que é equivalente quem faz ETEC, só que eles não precisam de vestibular. Eles fazem o curso técnico no segundo e terceiro ano do ensino médio, e aí eles já saem com o certificado do técnico. E agora o Estado tem, né, alguns cursos que já estão sendo ministrados e eles fazem o desenvolvimento de sistemas. Esse projeto que estamos hoje aqui é um intercâmbio, tá? Eles vão trazer, o aluno vai passar a palestra e receberemos também a palestra do nosso digníssimo professor Aragão. Muito obrigada e vou agora passar a palavra para o Danilo. Bom dia a todos. Bom dia. Me chamo Danilo, sou do curso de Desenvolvimento de Sistemas e é um prazer apresentar essa palestra para vocês. Como vocês estão vendo, eu fiz uma máquina do tempo e eu vou passar uma contextualização antes de passar o tema para vocês de fato. Pode passar, professor. Bom, a primeira revolução industrial, a primeira pauta que essa máquina do tempo vai passar, ocorreu na Inglaterra no século XVIII. A principal característica dessa revolução é a substituição da manufatura pela maquinofatura. Bom, o que isso quer dizer? Antigamente, só tinha o desenvolvimento do trabalho, cada pessoa na sua casa ou na sua própria fábrica, e a pessoa sabia de todo o processo de desenvolvimento de alguma coisa. Com essa primeira revolução, cada pessoa acabou sendo designada a uma parte específica do trabalho e houve uma substituição para as máquinas, ao invés de só da mão de obra. Esse é um resumo da primeira revolução. Houve o surgimento de indústrias e máquinas a vapor. Essas são as características principais da primeira revolução. Bom, a partir daí, a segunda revolução industrial ocorreu na Inglaterra também, por conta de questões geográficas e pelo fato de que a Inglaterra tinha um avanço maior do que os outros países. Ocorreu no século XIX, caracterizado pelo desenvolvimento da indústria química, com a eletricidade e o petróleo como principais fontes de energia. Para vocês compreenderem, na primeira teve um destaque nas máquinas a vapor e na segunda teve um enfoque maior na eletricidade. Bom, passando para o próximo slide, tem a terceira revolução industrial, que ocorreu no século XX, momento de avanço tecnológico caracterizado pela inserção da tecnologia no campo científico, desenvolvendo-se áreas da genética, robótica, informática, entre outros. É nessa parte que a tecnologia é mais introduzida no nosso cotidiano, não só no trabalho, como por exemplo nas televisões, que surgiram em 1928. A partir daí, a gente começa a utilizar a tecnologia, utilizar máquinas para o nosso dia a dia e para nossos afazeres, não só com o trabalho, mas com o entretenimento também. Passando então para a última revolução, a quarta, dada em 2016 por Klaus Schwab, engloba um amplo sistema de tecnologias, como IA, robótica, internet das coisas e computação em nuvem, que estão mudando as formas de produção e os modelos de negócio de todo mundo. Bom, é a partir de 2016 que as IAs são mais introduzidas no nosso dia a dia. A gente percebe como que elas estão adaptadas para a gente agora, como por exemplo o ChatGPT, que é um aplicativo que provavelmente todos devem conhecer. Passando daí, pode passar. A gente vai para a pauta de hoje, que é a inteligência artificial. Pode passar. O que seria inteligência artificial? Pode passar. É a capacidade que uma máquina tem para reproduzir competências semelhantes às humanas, como o caso do raciocínio, a aprendizagem, o planejamento e a criatividade. Bom, a diferença de uma máquina a vapor com uma máquina de inteligência artificial é que se essa máquina tiver algum problema, ela vai ter a capacidade de raciocinar sobre como resolver esse problema sozinha, não só especificamente com os humanos monitorando. Vai passar. As utilidades dela no cotidiano. Bom, tem os smartphones com assistência pessoal, digitais, como por exemplo o OK Google. Com ele você pode dizer para ele ligar a sua televisão
pode dizer para ele ligar para esses dispositivos sem o seu acesso especificamente dito. Além disso, também tem os carros autônomos. Não é uma realidade muito próxima, nem todo mundo tem a capacidade de ter um carro autônomo ainda, mas existem carros que dirigem sozinhos, mas não em contexto de trânsito, de perigo. Ainda não chegou nessa parte, mas os carros autônomos estão cada vez mais presentes. E por fim, compras e publicidade online. Existem os algoritmos, que são aqueles que analisam os seus gostos. Eu tenho certeza que alguém aqui abriu o Instagram uma vez na vida, viu alguma coisa que gostava e tinha uma publicidade, um anúncio sobre aquele objeto que você tanto queria. Isso acontece por conta dos algoritmos, que analisam seus gostos, analisam as publicações que você curte e com isso eles vendem baseado no que você quer. É aí que as inteligências artificiais acabam se introduzindo no seu dia a dia. Bom, as inteligências artificiais são uma vantagem ou uma desvantagem? Até 2030, 85 milhões de empregos podem ser perdidos para automação. Entretanto, as IAs possuem o potencial de gerarem 97 milhões de novos empregos, baseando-se e relacionando-se a ela, como, por exemplo, o desenvolvimento de IA e análise de dados de produtos. A realidade é que as gerações atuais de um contexto, elas são adaptadas para ele, pelo que ele exige. Então, é fato que a gente vai acabar perdendo muitos empregos e a maioria deles são exigidos as hard skills, que são habilidades físicas, habilidades que você requer mais do seu corpo, e vão ser valorizadas mais as soft skills, que são as habilidades mentais, psicológicas, que vão ser mais valorizadas junto com o aprendizado. Então, todos esses empregos que serão desenvolvidos vão ser baseados no que vocês estão aprendendo agora, que são questões mais psicológicas, são aprendizados, e não só a questão física, que antigamente era mais valorizada. Bom, aí agora para a gente compreender um pouco mais sobre as IAs, veremos os desafios. A perda de empregos. Como dito anteriormente, se eu não me engano, 85 milhões de empregos vão ser perdidos. Então as pessoas que são de gerações passadas vão perder empregos e não vão ter tantas chances assim de terem novos empregos baseados no que são exigidos atualmente. Pode passar. Além disso, vai ter a desigualdade de habilidades. Como eu disse anteriormente, era exigido as hard skills e atualmente é o contrário, é soft skills. As pessoas que não tiveram a oportunidade de aprenderem, muitos dos nossos pais, por exemplo o meu, não teve a chance de completar o ensino médio, então essas pessoas vão ter um desbalanceamento nas suas habilidades, porque não tiveram chance de aprender o que está sendo aprendido atualmente. Mais uma vez. Além disso, por conta dessa desigualdade, vai ocorrer a exclusão social. As pessoas vão acabar delimitando as pessoas mais velhas por conta dessa falta de habilidades e vão dar mais valor para as pessoas mais novas. Com isso, ocorreu a exclusão social. Por fim, em geral, ainda existem desafios a serem enfrentados, com toda certeza, e a maioria deles são baseados na desigualdade social. Bom, eu vou pegar meu celular aqui, como pode ver, e vou abrir um programa que todos vocês devem conhecer, que é o ChatGPT. How can I help you today? Bom, eu vou pedir para ele dizer quais melhorias são provenientes da inteligência artificial. A primeira, criação de novos empregos. Com as IAs, foram criados empregos que visam a automação de tarefas rotineiras e repetitivas, como entrada de dados, processamento de formulários e envio de e-mails. Continuando, isso libera tempo para os funcionários se concentrarem em tarefas mais complexas e estratégicas. Bom, as IAs, elas podem ajudar a gente a processar algumas tarefas que são rotineiras e repetitivas, que não tem a necessidade da gente investir tanto tempo nelas. Se a gente investe muito tempo em certas tarefas que não vale a pena esse tempo, a gente acaba ficando esgotado e a gente não tem como investir no que é realmente complexo e exigido da gente.
Pode passar para o segundo. Melhoria da produtividade. Com as IAs, é possível otimizar nosso tempo e focar nas tarefas que realmente importam, honrando nossa singularidade e maximizando nosso potencial. Assim, a gente pode fazer com que as IAs se tornem uma ferramenta que automatize os processos que não vale a pena ter tanto investimento assim, que são mais rotineiros e cotidianos, e com isso a gente pode ter mais tempo para investir no que a gente realmente precisa atualmente. Por fim, a última melhoria, a melhoria da qualidade de vida. As IAs nos ajudam de diversas maneiras, como por exemplo, elas podem melhorar nossa memória, velocidade de cálculo, capacidade de previsão. Pode nos ajudar a julgar situações para tornarmos melhores decisões. Bom, se a gente começar a utilizar as IAs como uma ferramenta de ensino, uma ferramenta de estudo, a gente não se torna dependente apenas do mentor que está dando aula para a gente. Se você tem uma dúvida, por exemplo, você pode chegar na sua casa, pesquisar essa dúvida e saciar ela de maneira autônoma. Assim você consegue ter capacidade de estudar sozinho, de compreender as coisas e não depender apenas de uma pessoa que você não vê todo dia. Se acabar, por exemplo, a faculdade, você não tem mais o seu professor e você se torna completamente dependente dele. Você não vai conseguir ter uma rotina de estudos baseada no que você precisa. Então, as IAs ajudam bastante nessa questão. Pode passar. Agora a gente vai para a questão das áreas em que as IAs atuam. A primeira é as IAs na maquinofatura. Com a automação de processos e análise de dados em tempo real, a IA está tornando as operações mais eficientes, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Como foi dito, não só na questão da maquinofatura, mas em tudo em geral, a gente tem a capacidade de automatizar certos processos que não valem a pena ser tanto investidos assim, para terem uma produtividade maior nas questões mais complexas. A IA na saúde. Com o potencial de transformar diagnósticos, tratamentos e gestão de cuidados de saúde, a IA está sendo cada vez mais adotada em hospitais, clínicas e laboratórios ao redor do mundo. Eu não tenho uma especificação tão boa assim, tão aprofundada sobre a saúde, mas o fato é que as IAs acabam auxiliando positivamente os processos de diagnósticos, exames, entre outros, fazendo assim com que os médicos não tenham tantos problemas com o cuidado com os clientes. Os clientes não, com os pacientes. Próximo. Mais um. IA nas finanças. A integração da IA nas finanças está criando uma nova era de tomada de decisões, orientada por dados, eficiência, segurança e experiência do cliente no setor financeiro. Nesse contexto, com as IAs a gente consegue compreender as nossas decisões que devem ser tomadas e a partir daí ter um maior desempenho, maior lucro quando se fala de finanças. Por fim, a última área que as IAs têm grande relevância é na educação. A inteligência artificial tem o potencial de revolucionar a forma como pensamos sobre educação. É fato que as IAs estão ajudando a melhorar a experiência de aprendizagem para os estudantes de forma antes inimagináveis. Como dito antes, a gente não pode depender apenas dos professores ou de alguma gestão. A gente tem que ter capacidade de lidar com nossas dúvidas sozinhos também. Não só depender deles para que a gente resolva nossos problemas. E com as IAs sendo introduzidas na educação, a gente é capaz de tirar nossas dúvidas e criar conclusões a respeito dos temas que são pautados na sala. Como o exemplo de agora que eu pesquisei as melhorias das IAs. Posso fazer isso com qualquer conteúdo que eu possa ter dúvida. Bom, chegando no meio, a gente vai nas principais discussões sobre IA. Privacidade de dados é inviável com as inteligências artificiais? Embora seja desafiador, não é necessariamente inviável proteger a privacidade de dados em um cenário de IA. Com esforços contínuos e colaboração entre governos, empresas, pesquisadores e sociedade civil,
é possível encontrar um equilíbrio entre o benefício da IA e a proteção da privacidade, garantindo que os dados sejam usados de forma ética e responsável. Bom, não é inviável pelo simples fato de que a gente busca todo dia uma forma de tornar os dados mais seguros. As IAs são capazes, sim, de organizar nossos dados sem que se torne perigoso para a nossa segurança. Por que uma maior regulamentação da inteligência artificial é uma necessidade? Em resumo, uma maior regulamentação das inteligências artificiais é uma necessidade para promover o desenvolvimento ético, seguro e responsável da IA, protegendo os direitos individuais, garantindo a segurança e a confiabilidade dos sistemas, promovendo assim a transparência e responsabilidade, mitigando preconceitos e discriminação e protegendo contra riscos existenciais. Quando você tem uma maior regulamentação, as IAs acabam se tornando uma ferramenta ética, uma ferramenta segura, e você consegue utilizá-la com responsabilidade. Com certeza existem pessoas que querem se apropriar disso para pegar informações dos outros, invadir os sistemas, entre outros, mas com uma maior regulamentação isso acaba sendo impossível de se acontecer. Por fim, a última pauta, dependência. Nos tornaremos completamente dependentes das IAs? Embora as inteligências artificiais possam desempenhar um papel cada vez mais significativo em várias áreas da vida, desde a automação de tarefas até a tomada de decisões complexas, é importante exercer cautela para evitar uma dependência excessiva. Equilibrar os benefícios da IA com a manutenção da autonomia humana é crucial para garantir que possamos aproveitar seu potencial, sem nos tornarmos completamente dependentes dela. É fato que a gente nunca vai se tornar completamente dependente de uma IA, porque as IAs são apenas um sistema programado pelos seres humanos. Eles não têm a capacidade de ter empatia, de ter humanidade como a gente tem. Então, quando for depender de ter decisões humanas, a gente não vai ter a IA nos ajudando e nos auxiliando. Entretanto, a gente tem que saber utilizar a IA. Se ela se tornar uma ferramenta que você só utiliza para resolver seus problemas e acabou, você vai se tornar dependente delas e você não vai conseguir resolver seus problemas sozinho. Em geral, como seria o futuro com as IAs? Com as IAs, iremos ter uma busca maior pelo aprendizado e soft skills, a valorização da produtividade pessoal e mental, para com que as inteligências artificiais se tornem um intensificador e um estímulo para o talento humano. Se utilizarmos elas como ferramentas, e apenas para isso, sem que a gente tenha uma dependência nelas, a gente pode acabar intensificando nossos talentos e apropriando-se dessa ferramenta para um bem maior. Continuando. Sendo assim, as IAs serão ferramentas facilitadoras, que contribuirão para a melhor experiência nas áreas de aprendizagem, do trabalho e do desenvolvimento pessoal. Bom, para finalizar, uma IA não possui consciência. Independentemente de seu desenvolvimento, nunca terá capacidade de tomar atitudes com empatia e compaixão, duas qualidades que impulsionam a criatividade e a humanidade das pessoas. As IAs estão cada vez sendo mais humanizadas, mas isso acontece para a gente romantizar, para a gente criar empatia por esse tipo de ferramenta. Mas a gente não pode pensar que elas vão fazer uma revolução contra a gente, coisa assim. Porque elas são programadas apenas para serem ferramentas e nada mais. E para serem, por fim, ferramentas facilitadoras para o nosso dia a dia. Bom, muito obrigado a todos e é isso.